Uma simples vírgula ou a escolha entre o modo indicativo e o subjuntivo de um verbo pode literalmente mudar o destino de um processo milionário. Ou até ditar na liberdade de um réu, né? Sem dúvida nenhuma. Muitas vezes, quem lê uma sentença judicial acredita que a força do argumento está nas palavras difíceis, naquele jargão técnico bem pesado. Mas a verdadeira engenharia da persuasão, aquela que sustenta ou derruba uma tese no tribunal, está escondida na estrutura invisível da frase. Com certeza. E hoje, o nosso foco é desmontar essa arquitetura. Nós vamos analisar o conteúdo programático de língua portuguesa para o cargo de analista judiciário do TRF2, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. E o nosso objetivo nesta imersão analítica é bem específico, sabe? Dominar a lógica por trás das relações de coordenação e subordinação. Para quem se prepara para um cargo de alta complexidade no judiciário, decorar tabelas de conjunções não é apenas ineficiente, é perigoso. Nossa, muito perigoso. As bancas examinadoras sabem exatamente como criar armadilhas para quem apenas memorizou, tipo que a palavra mas indica oposição. Exato. O que separa um candidato que entende a lógica de um processo jurídico daquele que apenas decora a gramática é a capacidade de olhar para um período longo, às vezes com 5 ou 6 linhas, e compreender a sintaxe ali dentro. Ou seja, entender quem manda em quem na frase. É entender como o raciocínio jurídico é construído na prática, né? E por que isso importa para quem nos escuta? Porque quando a gente estabelece relações de independência, dependência ou hierarquia entre as ideias no papel, a gente estabelece a mesma coisa entre os fatos de um processo real. Com certeza. Um argumento principal não pode ficar sintaticamente subordinado a um argumento secundário, senão a petição inteira perde a força. Certo, vamos desempacotar isso, começando por essa divisão fundamental que pavimenta o caminho da nossa imersão de hoje, a coordenação versus subordinação. Para visualizar de um jeito fácil, eu gosto de pensar na coordenação como colegas de apartamento. Dividindo o mesmo espaço. Isso, eles dividem o mesmo espaço, que seria o período da frase, mas têm vidas completamente independentes. Um pode sair de casa, o outro continua lá de boa, a rotina funciona normal. Existe uma independência sintática bem clara aí. O que é fascinante aqui é que essa imagem ilustra muito bem o conceito. Porque, na coordenação, as orações possuem sentido completo por si mesmas. Elas são colocadas lado a lado para construir um contexto, mas não precisam uma da outra para existir gramaticalmente. Já a subordinação opera sobre uma lógica completamente distinta. Na subordinação seria tipo uma engrenagem de relógio, né? Ou uma relação hierárquica bem rígida de chefe e funcionário. Exatamente. Uma peça precisa absolutamente do encaixe da outra para girar. Se a engrenagem principal for retirada, a secundária fica ali girando no vazio, sem sentido nenhum. É a dependência sintática pura. E na sintaxe, essas relações ocorrem entre orações, no período composto, ou entre termos, no período simples. Faz todo sentido. Bom, já que a coordenação é o lance de morar junto com independência, vamos analisar primeiro como essas orações independentes interagem no dia a dia do tribunal. E as fontes trazem logo de cara as orações assindéticas. Assindética significa literalmente sem síndeto, ou seja, sem conjunção. É a pura justaposição, onde apenas a pontuação dita o ritmo do texto. Os documentos trazem um exemplo bem visual do cotidiano forense, tipo, o magistrado entrou no plenário, sentou-se, iniciou a sessão. São 3 orações assindéticas, mas aqui me surge uma dúvida. Se a ideia é apenas listar fatos independentes, por que não colocar um ponto final depois de cada ação? Olha, porque o período constrói a unidade de sentido temporal e narrativa. Colocar pontos finais criaria um texto muito robótico, fragmentado, sabe? Ao usar vírgula e agrupar essas ações independentes no mesmo período, cresce fluidez, uma sucessão rápida de eventos. O leitor entende que as 3 ações compõem um único momento ininterrupto. Nossa, verdade. Cria uma cena contínua na nossa cabeça. Mas o cenário muda completamente quando introduzimos as orações sindéticas, aquelas que usam os conectivos, as conjunções coordenativas.
Aqui, as fontes são categóricas. Para o TRF2, o foco absoluto deve ser o valor semântico que o conectivo injeta na frase. Exato. O conectivo não é apenas um elo, ele é um direcionador de lógica pesadíssimo. Em vez de simplesmente listar as 5 categorias clássicas, vamos observar como elas constroem a narrativa de um processo. Tudo começa, muitas vezes, com a adição. A oração aditiva soma argumentos. Tipo, o réu confessou o crime e indicou os comparsas. Isso mesmo. Uma informação agrava a outra, construindo um cenário probatório mais forte. O conectivo E tem esse papel de alicerce. Mas um julgamento nunca é uma linha reta, não é? É aí que a defesa geralmente entra com o segundo tipo, as adversativas, que quebram aquela expectativa toda. O material cita uma situação clássica. A prova é lícita, no entanto, foi apresentada fora do prazo. Analise o peso desse "no entanto" aí. A primeira oração estabelece um fato positivo e forte. A prova é lícita. A expectativa natural de quem lê é de que a prova será usada. A conjunção adversativa atua como um freio de mão argumentativo enorme. Ela introduz uma oposição que, muitas vezes, neutraliza o fato anterior. É um embate direto entre duas ideias independentes. E nesse embate, os caminhos precisam ser definidos, o que nos leva às orações alternativas. A parte deve pagar a multa ou apresentar recurso. É uma encruzilhada lógica onde uma ação exclui a necessidade da outra. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. O que já prepara o terreno para a resolução do processo, que é guiada pelas orações conclusivas e explicativas. A conclusiva traz a consequência inescapável de uma premissa. Houve preclusão, portanto, o direito foi extinto. O portanto sinaliza o fim da linha lógica. E a explicativa vem logo atrás para justificar uma ordem. Como no exemplo da fonte, estude a jurisprudência, que ela fundamentará seu voto. A segunda oração serve justamente para validar a primeira. É impressionante ver essas conjunções, não como regras chatas de gramática, mas como movimentos de um jogo de xadrez durante uma audiência. Perfeita analogia. Mas e quando o advogado ou o juiz não quer dar independência para os fatos? Quando a coordenação, que trata todos como colegas de apartamento iguais, já não serve mais para a tese que ele está defendendo. Esse é o momento em que mergulhamos de cabeça na subordinação. O jogo do encaixe. Na subordinação, uma ideia simplesmente engole a outra. A oração subordinada perde sua autonomia e passa a funcionar como se fosse um único termo dentro da oração principal. É aqui que a complexidade dos textos legais atinge o pico. E as fontes começam desbravando as orações subordinadas substantivas. Como o próprio nome já sugere, elas exercem o papel que um substantivo exerceria na frase. Podem ser o sujeito, o objeto direto, enfim. E geralmente são iniciadas pelas conjunções integrantes que ou se. O mais interessante aqui é que o material revela um macete, uma dica mnemônica incrível para memorizar a identificação estrutural, que é substituir a oração inteira pela palavra isso. Olha, essa substituição por isso é muito mais do que um simples truque escolar. É uma verdadeira ferramenta de raio-x sintático para textos longos. Imagine um analista lendo uma sentença de dezenas de páginas com períodos super intrincados. Para não se perder e entender quem sofre a ação, basta reduzir a oração subordinada inteira à palavra isso. Vamos ver isso em ação com os exemplos dos documentos. É necessário que se cumpra a lei. Aplicando o raio-x, a gente pega tudo a partir do que e substitui. Fica, é necessário isso. O que revela imediatamente a estrutura. Colocando na ordem direta, fica, isso é necessário. Fica evidente que toda aquela oração, que se cumpra a lei, está atuando puramente como sujeito do verbo ser. Outro exemplo vital. O tribunal decidiu que a greve é ilegal. Substituindo, fica, o tribunal decidiu isso. E quem decide, decide alguma coisa. O isso é o alvo da decisão. Logo, a oração inteira é o objeto direto. Se um texto complexo o analista não conseguir encontrar o isso, significa que a frase está estruturalmente incompleta. Nossa, é uma verificação de integridade mesmo. Mas avançando pelas fontes, a gente percebe que nem toda oração subordinada atua como um bloco sólido de substantivo, né?
Chegamos a um ponto onde a sintaxe atua como um bisturi, qualificando e restringindo através das orações subordinadas adjetivas. E aqui entra o que eu considero o detalhe mais assustador da língua portuguesa em documentos legais: o poder de uma vírgula. As orações adjetivas são introduzidas por pronomes relativos, como que, o qual, cujo, onde. E funcionam exatamente como um adjetivo, caracterizando o termo anterior. E sim, a presença ou ausência da vírgula nessas orações é a fronteira exata entre a restrição e a generalização de uma norma. Eu confesso que, lendo as anotações, fiquei me questionando. No rigor de um tribunal, uma simples vírgula pode realmente mudar a interpretação de quem tem ou não tem um direito? Se conectarmos isso ao cenário geral, com toda certeza, vejamos o exemplo trazido do edital. Imagine uma ordem interna no tribunal com a seguinte oração adjetiva restritiva, ou seja, sem vírgula. Os processos que estão conclusos serão julgados. Certo, lendo de forma direta, sem pausa. Sem a vírgula, a oração, que estão conclusos, restringe o universo dos processos. A ordem determina que, de 100 processos na vara, apenas a pequena parcela que já atingiu o estágio de concluso será julgado. Os outros serão ignorados por enquanto. A falta da vírgula corta o grupo. Mas e se o servidor que redigiu a ordem acabar colocando uma vírgula antes e depois do que estão conclusos, transformando numa oração explicativa? O impacto jurídico seria um desastre absoluto. Com vírgula, a frase ficaria: os processos que estão conclusos serão julgados. A vírgula obriga a generalização. Ela passa a afirmar que absolutamente todos os processos da vara serão julgados e adiciona uma explicação extra, dizendo que todos eles, sem exceção, estão conclusos. Mudou o escopo da ordem de uma fração para a totalidade. Uma única pontuação transformou uma força-tarefa específica numa ordem impossível de julgar tudo de uma vez. É assustador o peso que o analista judiciário carrega. Bom, depois de entender os papéis de substantivo e adjetivo em forma de orações, falta analisar as orações que indicam as circunstâncias das ações, os advérbios. As orações subordinadas adverbiais indicam as condições, o tempo, a causa, a finalidade de uma ação. Mas dentro desse universo vasto, há uma disputa clara pela preferência das bancas entre duas tipologias, as concessivas e as condicionais. Elas impõem uma barreira lógica de entrada, né? Usam conectivos como caso, desde que, contanto que. O exemplo prático é bem direto. O recurso será aceito contanto que seja tempestivo. A tempestividade, que é estar dentro do prazo, é a porta de entrada obrigatória. Sem prazo, sem recurso. E, em contraste com a condicional, que impõe essa barreira intransponível, temos a verdadeira favorita das provas, a oração concessiva. Conectivos como embora, conquanto, malgrado. A concessão é uma estrutura muito sofisticada porque ela apresenta um obstáculo, uma ressalva, que joga contra a ação principal, mas que no fim das contas fracassa em impedi-la. O exemplo é ótimo. Conquanto o réu seja primário, a pena foi severa. O fato de ser primário seria um obstáculo natural para uma pena alta. Mas esse obstáculo perde a força diante da oração principal, né? É interessante observar que toda essa grandiosidade lógica que estamos analisando em períodos longos com vários verbos acontece da mesmíssima forma em miniatura, dentro da própria oração. A análise de coordenação e subordinação entre termos no período simples. A lupa diminui, mas a mecânica continua a mesma. A mecânica é idêntica. Dois termos coordenados são como as orações que têm independência. Eles exercem a mesma função sintática para o mesmo núcleo. Se dissermos o juiz e o promotor analisaram um caso, temos um sujeito composto. O juiz e o promotor dividem o mesmo andar hierárquico. Estão coordenados. O mesmo ocorre em provas e títulos, onde ambos são objetos diretos em pé de igualdade, onde um completa o outro. O material pontua a distinção clássica, que assombra muito candidato, o adjunto adnominal versus o complemento nominal. Pense na frase, a decisão do magistrado foi rápida. O termo do magistrado apenas qualifica a decisão, é acessório.
É um adjunto adnominal subordinado ao núcleo. Entendido. Ele orbita o substantivo principal ali e o complemento nominal. O complemento atende ao nome que possui sentido incompleto, que exige absolutamente ser completado, de forma muito parecida com o verbo transitivo. Tipo, o respeito às leis é fundamental. Tente parar na palavra respeito. Fica, o respeito é fundamental. E imediatamente alguém perguntaria, ué, respeito a quê? Exatamente. O termo as leis é obrigatório para inteirar o sentido. Ele está profunda e organicamente subordinado ao núcleo respeito. E entender essa dependência é o que salva o candidato nas questões de reescrita, o que nos traz ao último e mais denso tópico da nossa análise. O temido campo de batalha da reescrita de frases. De acordo com os nossos documentos, o grande desafio que as bancas armam quase sempre gira em torno de uma disputa específica: a concessão versus a adversidade. A gente comentou agora há pouco que ambas indicam oposição, ideias contrárias. Mas se a ideia de oposição permanece a mesma, por que as taxas de erro são tão altas? Isso levanta uma questão importante, porque o candidato tenta resolver por decoreba de vocabulário e não por arquitetura sintática. A adversidade, como vimos com o conectivo mas, pertence ao mundo da coordenação. É a independência sintática. Quando os fatos são independentes, o verbo geralmente fica no modo indicativo, que é o modo da certeza, da realidade nua e crua. Vamos visualizar isso melhor. Pegando o exemplo clássico do clima. O sol saiu, mas está frio. São dois fatos absolutos totalmente independentes. O saiu e o está garantem a certeza do indicativo. Agora, se a prova pede para transformar esse mas numa estrutura concessiva, entramos no reino da subordinação. O fato que carrega a concessão perde sua independência, torna-se submisso. E a língua portuguesa exige que essa concessão, frequentemente, force o verbo para o modo subjuntivo, que é o modo da hipótese. A frase muda a essência dela, né? Fica, embora o sol tenha saído, está frio. O verbo friccionou para tenha saído. O sol sair deixou de ser um protagonista e virou apenas um detalhe superado pelo frio. E para levar isso para o ambiente de prova, a fonte traz uma questão exata de analista. Apesar de a defesa ter argumentado bem, o réu foi condenado porque as provas eram robustas. Vamos desossar essa frase estruturalmente juntos, porque é aqui que tudo se conecta. A primeira parte, apesar de a defesa ter argumentado bem, carrega valor de oposição. Trata-se de uma concessiva reduzida de infinitivo. Ela começa com a locução prepositiva apesar de. Essa estrutura permite que o verbo apareça no infinitivo, na sua forma original, ter argumentado. E a oração principal, que é o eixo de tudo, está ali no meio. O réu foi condenado. O fato definitivo que não pôde ser impedido pela boa argumentação da defesa. E o final, porque as provas eram robustas à causal, que apenas adiciona justificativa para essa condenação. E aí vem o enunciado da prova e faz o seguinte pedido. Substitua a expressão apesar de pelo conectivo conquanto. Quem não estuda lógica faz apenas a substituição matemática. Apaga um e escreve o outro, gerando a aberração, conquanto a defesa ter argumentado bem. O ouvido de quem domina a língua chega a doer. Porque conquanto é uma conjunção subordinativa concessiva clássica, não é? Ela não aceita o infinitivo ter. Ela exige que a engrenagem mude de marcha para o modo subjuntivo. Qual seria a forma correta, o pulo lógico aqui? A estrutura correta, que garante o ponto na prova, é: conquanto a defesa tenha argumentado bem, o réu foi condenado porque as provas eram robustas. O conectivo atua como um maestro que determina em qual afinação o verbo vizinho deve tocar. Sensacional! Então, o que tudo isso significa? Para a gente amarrar os pontos de hoje. Entender a diferença entre a independência da coordenação e o encaixe da subordinação, seja com o truque do isso, a vírgula das adjetivas ou o subjuntivo das concessivas, é o mapa definitivo para a leitura e redação jurídica precisa. E eu deixo uma reflexão final muito provocativa para quem escuta a gente, que expande o nosso material. Na próxima vez que tiverem contato com uma notícia ou um texto de opinião argumentativo, reparem
em como a subordinação concessiva é usada como ferramenta psicológica de persuasão. Como assim? Ferramenta de persuasão? Oradores habilidosos usam conectivos como embora, conquanto e mesmo que para encapsular o argumento mais forte do adversário. Eles dizem, embora o réu tenha um álibi perfeito, e jogam essa informação na oração subordinada, no andar inferior da sintaxe. O cérebro de quem lê processa aquilo como uma informação de menor impacto. E então, o autor reserva a oração principal para o fato que ele quer validar. Nossa, o argumento contrário vira apenas um acessório gramatical. A estrutura força quem lê a dar menos importância para a tese rival. É fascinante pensar que a gramática, nesse nível mais profundo, é pura manipulação de foco. Quem domina a sintaxe decide qual fato será a viga mestra e qual fato será apenas a parede de gesso que todos vão esquecer. E com essa visão mais ampla e estratégica da nossa língua, encerramos a nossa imersão de hoje. A compreensão sempre superando a memorização. Até o nosso próximo mergulho nos detalhes que realmente importam.